Deus tem uma palavra profunda para o nosso coração. Eu peço a alguém que ajude o irmão a Efésios capítulo 3 diz assim: que achou, diga amém. Vamos ler a partir do versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi confiado. Versículo 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos e profetas. Aleluia! A saber, pelos seus santos, pelos seus santos e profetas. 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Amém? Pode estar sentado dando glória a Deus? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus na palavra, glória a Deus. Glória. Glória, glória, glória a Deus. Jesus! Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus. É uma mensagem bastante poderosa. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Então vamos lá. Irmãos, para eu passar essa mensagem para vós, é preciso bastante atenção para você entender o que Deus quer falar conosco através dessa mensagem. Paulo está falando para nós, santos em Cristo Jesus, acerca do mistério em Cristo que está em oculto, o qual no outro século passado, não foi revelado aos homens, a não ser no tempo dos apóstolos e dos profetas. Paulo está falando na dispensação da graça. Talvez você não saiba o que significa a dispensação da graça. Nós sabemos que a graça significa favor imerecido. Então, traduzindo para o original, dispensação do favor imerecido. Nós sabemos que nós, homens ou mulheres, estávamos condenados a ir ao inferno sem direito a retorno. Mas Deus, pelo seu amor, que amou a humanidade, enviou seu Filho amado para morrer por nós na cruz do Calvário. Há 2000 anos atrás aconteceu em Jerusalém, em um monte chamado Monte Caveira. Nós sabemos que Cristo padeceu por nós, por nos amar e para nos salvar, nos levar para o céu. Então esta oportunidade quem tinha era os israelitas. Nós sabemos, quem só ia para o céu era os judeus. Por motivo dos judeus não aceitar a Cristo, Jesus abriu esta exceção de nós que somos gentios e co-herdeiros da promessa de Deus. Para você entender da glória, nós somos gentios e co-herdeiros da promessa de Deus. Nós entrou na promessa por meio da cruz. Nós participa da promessa por causa da cruz.
disse: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todo quanto receberam, deram o direito e poder de ser chamado filho de Deus, aos que creem no seu nome. Será que aqui tem pessoas que creem no nome de Jesus? Se você crê no nome dele, você é filho de Deus. Se você crê no nome de Jesus, você é filho e co-herdeiro da promessa de Deus. A glória. Já vou começar a pregar. Quando Paulo diz: se é que vocês entendem a dispensação da graça no mistério que foi oculto no outro século, a qual não foi manifestado entre os homens, que agora é revelado. Que é o mistério? O mistério é que os gentios faz parte do mesmo corpo em Cristo Jesus. Quando Paulo está trazendo essa revelação, Paulo está dizendo: quem fazia parte do corpo eram os judeus, eram os israelitas, mas pela graça de Deus, pelo sangue que foi vertido na cruz, eu e você fomos enxertados na graça de Deus. Glória. Você está pensando que você está aqui hoje porque você é bom? É claro que não. Você está aqui nesta noite não é porque você é bonito, não é porque você é bom. Você está aqui nessa noite porque a graça de Deus te alcançou. Glória. A graça de Deus alcançou a mim, alcançou você. Glória. Quem está entendendo essa mensagem? Irmãos, a Bíblia diz em Romanos 3:23: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz também que o homem peca. Adão, o primeiro homem formado, ele peca. Então toda a humanidade passa a ser pecadora por causa do pecado de Adão. A partir daí, o pecado gera morte. A partir daí é que existe doenças. A partir daí é que existe pestilência. A partir daí é que existe mortandade e coisas horríveis. Então, a partir do pecado de Adão é que veio surgir todas as maldades. A partir do pecado de Adão é que veio surgir a doença, é que veio surgir a tristeza, é que veio surgir a angústia. E a Bíblia diz que por um homem veio a condenação ao mundo. Mas em Romanos capítulo 5, a Bíblia diz que por um homem veio a graça e a justificação dos pecadores. Glória. Você tem que entender esse mistério aqui, porque por meio de Adão veio a condenação, veio a morte e veio o inferno, mas por meio de Jesus Cristo veio a salvação, veio a libertação e veio a graça. Glória. Eu fico feliz, irmãos, porque mesmo eu estando aqui, eu reconheço que eu não merecia a salvação de Deus, e tem pessoas que desprezam a salvação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Já era para você dar glória a Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória. Sabe o que Paulo está falando? A salvação não se compra com dinheiro, a salvação não se compra com ouro, a salvação não se compra com prata, a salvação é pela fé. Glória. A Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9: porque pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Glória. Cadê os crentes que estão salvos aqui? Glória. Irmãos, Paulo está dizendo que pela graça nós somos salvos. Pela graça nós somos salvos. Não é de obras, não é porque nós somos bons, não é por cor de pele, é pela graça de Deus, por meio da fé. Se tu crê que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e fizer a confissão na boca para a salvação, tu serás salvo. Aqui tem pessoas que creem que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e já fizeram a sua confissão. Então não se preocupe porque você está salvo. Não se preocupe porque o seu lugar lá na mansão celestial já está guardado. Glória.
Quando Paulo diz, é agora que eu vou falar algo para vocês, eu peço que vocês internalizem muito a sua mente, que é muito forte. Quando Paulo diz, já que vocês entendem da dispensação da graça, o qual no outro século não foi manifestado. Pregadores da casa, irmãos, quando Paulo diz, já que vocês entendem a dispensação da graça, quando eu entendo pelo conhecimento da Bíblia e pelo que Deus fez com a humanidade, o estado da humanidade antes de Jesus veio à terra era condenação eterna. Após a morte de Cristo naquela cruz do Calvário, Jesus trouxe salvação para todos aqueles que creem no seu nome e para todos aqueles que fizessem a confissão para a salvação. Irmãos, em toda a Bíblia, em toda a história, Deus criou dispensações, e no meio das dispensações, aliança. A primeira dispensação, segura aí para você ver. Deus criou dispensações em toda a Bíblia, em toda a história bíblica. Na Bíblia inteira existem 7 dispensações que Deus estabelece para ter uma aliança com o homem, e Deus julga a humanidade no meio dessa dispensação. Para você entender, a primeira dispensação que Deus criou na humanidade, será que tem alguém me entendendo aqui? Todos estão me ouvindo? O que eu quero falar aqui, não quero que você se perca. Em toda a Bíblia, em toda a história bíblica, Deus estabeleceu dispensações, e no meio das dispensações, aliança, para Deus fizer com o homem, e no meio dessa dispensação, Ele julga a humanidade. A primeira dispensação que Deus estabelece é a dispensação da inocência. A primeira dispensação que Deus estabelece é a dispensação da inocência. E aonde começa a dispensação? A dispensação da inocência começa em Gênesis capítulo 2. A Bíblia diz que Deus estabelece uma aliança com o homem, Adão e Eva, mas Adão vai transgredir a lei, e Deus começa a cobrar o pecado de Adão e de Eva, e o juízo da dispensação é: Deus expulsa Adão e Eva do jardim. A segunda dispensação é a dispensação da consciência. Essa dispensação vai começar de Gênesis 3 até Gênesis 6. A dispensação da consciência, Deus estabelece uma aliança adâmica, só que o homem não obedece a palavra de Deus. E qual é o juízo que Deus derrama na dispensação? É o juízo do dilúvio. Quantas pessoas morreram? Morreram muitas, todas as pessoas, menos Noé e sua família. Terceira dispensação. A terceira dispensação vai começar de Gênesis capítulo 6 e vai terminar em Gênesis capítulo 11. Deus vai estabelecer uma aliança noética. É a terceira dispensação, que é governo patriarcal, governo humano. Quando Deus estabelece essa dispensação, Deus manda o povo obedecer a sua palavra, mas o homem desobedece. O homem cria uma torre para chegar até o topo do céu, e no meio da dispensação, Deus traz o juízo sobre a humanidade. E qual foi o juízo? Deus começa a dividir as línguas, e todo mundo fica confundido e espalha pela terra. Esse é um dos motivos que existe língua japonesa, língua inglesa, língua espanhola. É porque Deus confundiu a língua dos homens. Quarta dispensação. A quarta dispensação é a quarta dispensação, que significa dispensação patriarcal. Deus vai estabelecer uma aliança abraâmica. Essa dispensação vai começar em Gênesis capítulo 12 e vai terminar, sabe aonde? Em Êxodo capítulo 14. Deus estabelece uma aliança abraâmica. Só que o homem também começa a murmurar no deserto. Deus vai escravizar os filhos de Israel durante quantos anos? 430 anos. É no Egito. É a quarta dispensação. Quinta dispensação vai
estabelece pelas mordidas da serpente. Muitas pessoas murmuram no meio do caminho e o povo rodeia o deserto durante 40 anos, que era para ser 40 dias. Sexta dispensação começa, sabe onde? Na cruz do Calvário. E essa dispensação vai até o arrebatamento da igreja. E nós já estamos na dispensação. Sabe o que é dispensação? Dispensação da graça. É aqui que Paulo está pregando. Eu vou repetir para você entender melhor. Quando Deus estabelece aliança abraâmica, você me entendeu aí? Em toda a Bíblia, em toda a história bíblica de Deus com a humanidade, Deus estabelece dispensação. E no meio da dispensação, aliança. Se o homem quebrar a aliança, Deus traz juízo para a humanidade. A primeira dispensação, como eu falei, começou em Gênesis capítulo 2 e terminou, sabe onde? Gênesis capítulo 6. Deus manda Adão e Eva sair do jardim, que era a dispensação da inocência. Segunda dispensação, a dispensação da consciência. Deus estabelece uma aliança adâmica. Essa aliança começa de Gênesis 6 até Gênesis 11. Só que o homem também quebra a aliança, peca, transgride a lei, e Deus traz o juízo. Qual é o juízo? O dilúvio sobre a humanidade. Deus também estabelece a terceira aliança, ou a terceira dispensação, e começa em Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel. Só que o homem desobedece, o homem transgride a lei de Deus. Deus vai trazer juízo sobre a humanidade. E qual foi o juízo da terceira dispensação? É a confusão das línguas. Então Deus estabelece a quarta dispensação, ou a quarta aliança, e começa em Gênesis capítulo 12 com Abraão. Deus estabelece uma aliança abraâmica. Essa aliança e essa dispensação vai até em Êxodo capítulo 12, a escravidão do povo do Egito durante 430 anos. O homem não obedeceu e Deus traz o juízo sobre a humanidade. A quinta dispensação vai começar em Êxodo capítulo 14 e termina, sabe aonde? Em Malaquias, que é o que? Aliança mosaica. Deus vai estabelecer uma aliança com Moisés. Só que o povo do Egito não vai obedecer. No meio da trajetória vai rodear o deserto durante 40 anos. E quem entrou na terra prometida? Aleluia! Josué. Sexta dispensação. Dispensação da graça. A dispensação da graça, ela começou de Malaquias capítulo 4 e vai até o arrebatamento. Ou melhor, começou na cruz e vai até o arrebatamento. E o que Deus estabeleceu na dispensação da graça? Aliança. Deus estabelece uma aliança com a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E aonde está escrito? Livro de Lucas capítulo 22, versículo 19: e fazei isto em memória de mim, ó glória. Mateus, ó glória, capítulo 28, versículo 18. Olha o que Jesus diz: é-me dado todo o poder e autoridade no céu e na terra. Sétima dispensação, dispensação do milênio. Essa dispensação vai começar depois da grande tribulação, no final da grande tribulação. Deus estabelece uma aliança messiânica. Essa aliança vai até em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, até o trono branco. Então cada dispensação que eu falei aqui, cada dispensação, cada aliança, Deus estabelece com a humanidade um espaço de tempo para o homem obedecer a sua palavra. Só se o homem não obedecer, Deus traz juízo do céu para a terra. Já estamos na dispensação da graça. Já se passou 5 dispensações. E qual é o espaço de tempo que Deus separou? É esse aqui, ó. A salvação pela graça. Vai haver um tempo que essa porta da graça vai fechar. A dispensação da graça vai acabar. A dispensação da graça vai acabar. Glória, glória, glória. Aproveite enquanto você tem vida. Aproveite. Não troque Jesus por nada. Não troque Jesus
por nada. A porta da graça vai fechar. Vai ter um dia que a gente vai dar o último glória a Deus. Vai ter um dia que a gente vai dar o último abraço na nossa mãe. Vai ter um dia que a gente vai dar o último aleluia. Porque a porta da graça vai fechar e a dispensação da graça vai se acabar. Quantas pessoas estão desperdiçando o seu tempo em várias coisas? Está desprezando a palavra de Deus e achando que Deus é tolo e achando que Deus é bobo. Deus só... presta atenção aqui. Tem pessoas, que eu compreendo, tem pessoas que querem enganar a Deus, mas tá errado, sabe por quê? Porque Deus, ele não cobra logo, é porque dá graça. A graça de Deus faz Deus ficar longânimo, ele não faz te matar logo, porque tem pessoas que Deus já era para ter matado, já era para ter tirado da terra, mas a graça de Deus, ela faz Deus ficar longânimo. Sabe como? Jesus está à direita do Pai, dizendo: Deus, Pai, dá misericórdia a ele, dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade. Presta atenção aqui, foi de Gênesis a Malaquias, Deus querendo conquistar o coração da humanidade. Só que o homem não temeu a Deus. O homem não temeu a Deus. O homem não teve respeito a Deus. Por quê? O homem preferiu o pecado do que a Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Efésios capítulo 4, versículo 30. E não vos entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foi selado em vós para o dia da redenção, glória. A partir do momento que você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo. E o penhor de Jesus, sabe qual é o penhor de Jesus? Ele te deu o Espírito dele de graça. Você tem o Espírito Santo, vocês têm o Espírito Santo. A igreja é lavada pelo sangue vertido na cruz, glória. O penhor de Deus é o Espírito de Deus. Eu faço pergunta para vós: quem pode compreender Deus? Quem pode entender Deus? Quem pode compreender a mente de Deus? Ao mesmo tempo que Deus te vê aqui, vou repetir, ao mesmo tempo que Deus te vê aqui, sentado na cadeira, ao mesmo tempo Ele te vê pregando aqui no púlpito. Vou repetir, a mente de Deus é desse jeito. Ao mesmo tempo que Ele te vê aí sentado na cadeira, ao mesmo tempo Ele te vê pregando na igreja. Ao mesmo tempo que Deus te vê aqui, ao mesmo tempo Deus vê a sua família liberta, lavada pelo sangue do Cordeiro, glória. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 29: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, glória. Igreja de Cristo, essa igreja é lavada pelo sangue de Cristo. Essa igreja está lavada pelo sangue do Cordeiro. Esse povo que me ouve aqui está lavado. Alabassúria, glória. Esse povo que me ouve aqui está lavado pelo sangue que foi vertido na cruz. Serei breve, objetivo. Deus, Ele não quer ver a nossa derrota. Jesus, nesta hora, Ele está à direita da majestade. Jesus, Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por ti. O Espírito Santo está entre nós. Mas tem uma notícia triste. Tem uma notícia triste. E você tem que ouvir isso. O Espírito Santo está triste com muitas pessoas. Por quê?
Tem pessoas que entram por essa porta aí e faz de conta que o culto não é nada. Eu vou repetir mais uma vez. O Espírito Santo está triste com muita gente. É por isso que Deus não fala. É por isso que você não ouve Deus falar com você. Não é porque Deus não quer falar com você, é porque você não quer ouvir Deus falar. Sabe de que forma? Esta casa aqui é lugar de adoração. Tem pessoas que pensam que esta casa aqui é a casa dele ou dela. Este lugar aqui é a casa de Deus. E o que Deus exige é adoração nesta casa. Aleluia. E por que o Espírito Santo está triste com muitas pessoas? Porque, varão, Deus quer encher, Deus quer salvar, Deus quer batizar. Sabe as pessoas? Perde o foco em Deus. E como é que Deus vai falar? Como é que Deus vai operar? A Bíblia diz: esteja todos em um só pensamento e propósito. Se você tem salmos, adore a Deus. Se você tem revelação, adore a Deus. Se tem interpretação, adore a Deus. Mas que a partir de hoje, nós, servos de Cristo, viemos a adorar a Deus de uma maneira correta. Amém, irmãos? Então, para resumir, o que eu ministrei nesta noite é: Deus, desde o primeiro século, ou melhor, desde quando Ele formou o homem, até o final dos tempos, Ele estabeleceu dispensações. O que é dispensação, para você gravar na sua mente? Dispensação é um espaço de tempo que Deus estabelece como homem. E no meio da dispensação, ou no meio do espaço de tempo, Deus estabelece aliança. Deu para entender melhor? Então, na dispensação da inocência, Deus estabeleceu aliança com quem? Com Adão. Só que Adão peca, Deus traz juízo sobre Adão, expulsa Adão e Eva do jardim. Só para você relembrar, na segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, Deus estabelece uma aliança adâmica. Essa dispensação foi até a arca de Noé, só que o povo não obedece. E na dispensação Deus derrama o juízo, que é o quê? O dilúvio. O homem peca, Deus manda o dilúvio. Terceira dispensação, que era a dispensação do governo humano. Só que o homem peca e transgride. Deus traz o que? O juízo, confunde a língua dos homens. Essa dispensação foi até Gênesis 11. Quarta dispensação, Deus estabelece uma dispensação patriarcal. Deus estabelece uma aliança abraâmica que começa em Gênesis capítulo 12 e termina em Gênesis Êxodo capítulo 14. Que vai o quê? O povo vai pecar, vai transgredir, e Deus traz o juízo, que era o quê? 430 anos o povo vai passar no Egito. Quinta dispensação, Deus estabelece uma dispensação mosaica, que é a dispensação da lei. Só que o povo peca, transgride a lei, o povo vai passar 40 anos arrodeando no deserto. Muitas pessoas morrem no deserto, mordido pelas serpentes venenosas. Essa dispensação foi até João Batista, o último dos profetas. Sexta dispensação começou na cruz do Calvário e vai terminar até o arrebatamento da igreja. Está me entendendo um pouco as dispensações que Deus estabeleceu? Então, ainda estamos na dispensação da graça. E quando terminar essa dispensação, o arrebatamento, que a porta da graça fecha, o Espírito Santo sai da terra, a igreja sai da terra, o sangue de Jesus sai da terra. Então o povo vai passar a grande tribulação durante 7 anos, que é a 70 semanas de Daniel.
E a sétima dispensação, Deus estabelece uma aliança messiânica que vai começar no milênio. Durante 1000 anos essa dispensação vai durar. Só que a dispensação vai acabar, sabe onde? No grande trono branco, que termina lá. Todas as pessoas vão estar diante do trono e todo mundo vai ser julgado e lançado ao lago de fogo. Mas essa igreja que está me ouvindo não vai estar diante do trono, vai estar à direita de Jesus. Amém? Se de pé. Se coloque sobre os seus pés. Glória a Sofia Cardoso. Glória a Sofia Cardoso. Irmãos, eu peço a voz que coloque a mão no seu coração.